Efésios, capítulo de número 2. Eu vou fazer a leitura até o verso de número 9. Está escrito assim, o tema desse capítulo: a salvação é pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Obrigado. Nos quais andastes no passado no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Mas o verso 8, gostaria de ler com todos vocês juntos. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Oremos, soberano Deus, eterno e magnífico Pai que estás nos céus. Pai, te adoramos, te glorificamos pela leitura da sua palavra. E nesta noite, Senhor, fale em nossos corações. Que o Espírito do Senhor nos dê a interpretação do texto, para que possamos, Pai Celestial, uma vez mais, sairmos daqui desta casa de oração edificados, consolidados. Ó Deus, é a oração que fazemos e pedimos. Visita, Senhor, cada um dos teus filhos, cada um daqueles que adentraram esta casa. Ninguém saia daqui, Senhor, sem ser alcançado pela sua poderosa palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Meus irmãos, queremos dar boas-vindas aqui ao pastor Lázaro Damião e com ele parte da congregação de Boa Vista Leste, que eu tenho certeza que não vieram todos, mas parte vieram. Glória a Deus. Eles são bem-vindos? Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. É um prazer muito grande recebê-los aqui nessa noite. Meus irmãos, nós vamos dar aqui continuidade ao estudo que estamos fazendo. Já falamos sobre a Reforma Protestante e agora estamos aprofundando um pouco mais. Estamos falando sobre os 5 pilares da Reforma Protestante. Porque esse ano é o ano do júbilo e é o ano da Reforma Protestante. Os 500 anos em que a Reforma foi feita, ou que a Reforma aconteceu há 500 anos atrás. Agora este ano é o ano, então, da Reforma. O Brasil, o mundo, faz menção desse ano como um ano de lembrança, de recordação e até mesmo de renovação dos marcos da Reforma. E hoje queremos falar sobre a graça, somente pela graça, que foi um dos pilares da Reforma. Somente pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8, eu já fiz essa leitura. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, projeto de Deus, planejamento de Deus, graça de Deus.
Aleluia. Esta definição chamada somente pela graça é uma tese teológica defendida pelo reformador Lutero. Lutero, estudioso que era, deparou estudando a Escritura em Romanos capítulo 1, verso 17, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Se o justo vive da fé, então está descartado qualquer outros elementos. Esse é o caminho. O justo viverá da fé. Esse texto bíblico impactou a vida do monge agustiniano, Lutero, que desesperado procurou saciar a fome e a sede de sua alma e abrigar-se a sua fé em Deus, mas com fundamento na Escritura Sagrada e não nos dogmas da sua instituição religiosa. Porque Lutero, ele era religioso, mas quando ele teve acesso às Escrituras, porque no seu tempo, no seu período, a Bíblia era só lida pelos bispos e pelos papas. Ninguém mais tinha acesso à Escritura. A Bíblia era um livro de tanta importância dentro do clero romano e de tanta dificuldade no acesso à Escritura ou da interpretação da Escritura, que isso ficava só a nível de bispos e papa. Mas Lutero, estudioso, professor, ele teve acesso à Escritura. E ele estudou a Escritura de uma forma desesperada para matar a fome e a sede da sua alma. E não conseguiu matar essa fome e essa sede nos dogmas da sua instituição religiosa. Graças a Deus que a Escritura impactou sua vida. E ele passou então agora a entender que era necessário fazer alguma coisa. Ninguém pode encontrar a verdade, esse tesouro que é a verdade, essa pedra preciosa que é a verdade, e ficar só com ele mesmo. A Bíblia diz que o homem, que a salvação, o reino de Deus é como que aquele homem que quando descobriu uma pedra preciosa num determinado terreno, ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquele lugar, por causa daquela preciosidade que ali estava. Então, Lutero chegou então à conclusão de chamar o seu povo, chamar os seus líderes para voltar atrás, voltar do desvio teológico, bíblico, em que a igreja tinha se desviado. E ele fez as 95 teses, colocou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e ele estava com desejo de contribuir com a Igreja Católica Romana, a sua igreja, para que ela voltasse aos assentos doutrinários. A igreja primitiva foi conduzida pelos apóstolos. E o último apóstolo a pastorear a igreja nesse período foi João, o final da igreja apostólica. O último apóstolo que continuou pregando e apacentando foi João, que após escrever o último livro da Bíblia, ele morreu de idade avançada, mas a igreja continuou. A igreja continuou com a sucessão dos pastores, dos novos líderes, porque desde que Jesus estabeleceu a igreja na terra, a igreja continua. Um pastor, as lideranças vai ficando para trás e novas lideranças vão continuando o trabalho, até que Jesus volte, até que Cristo volte. Por isso, no reino, ninguém substitui, porque Deus é aquele que coordena e é aquele que dá seguimento na sua obra e seguimento no seu trabalho. No terceiro século, a igreja muito perseguida, veio o casamento da igreja com o Estado, época em que o imperador Constantino se assenta no trono, 306 a 337. No ano 312, ele se converte ao cristianismo. E no ano 313, no Edito de Milão, ele oficializa a igreja ou o cristianismo como religião oficial do império.
Constantino, como imperador e benfeitor do povo, sua influência sufocou a autoridade pastoral. A sua influência de ser tão bondoso com a igreja e de constituir o cristianismo como religião oficial do império, e então aquela influência do imperador, ele conseguiu sufocar a autoridade dos pastores. E os pastores foram perdendo lentamente a autoridade e não tiveram como reagir diante daquela autoridade imperial. E Constantino, então, começou a introduzir na igreja pilares diferentes daqueles estabelecidos pelos apóstolos e começou então a criar dogmas paralelos às escrituras. Começou desviando a igreja, levando a igreja para o paganismo. Foi assim que a igreja foi perdendo seus princípios bíblicos, incorporando os novos conceitos e valores religiosos, equiparando esses conceitos, esses valores, equiparando com as bulas, concílios e outras decisões do colegiado, com o valor e a importância da Escritura. Os tratados, os concílios, as bulas papais, tinha tanto quanto a autoridade como da Escritura. A igreja foi distanciando da palavra de Deus. A igreja foi distanciando do próprio Deus que está na sua palavra. Aí surgiram muitas invenções e muitos erros. E parece que os homens não aprenderam com essa lição, porque parece que estamos entrando pelo mesmo caminho de novo. Os homens vão inventando muitas invenções e começamos a desviar lentamente do caminho. Quando o homem, a família, a instituição vai distanciando a palavra de Deus, vai adotando outros pontos de crenças e observações para o povo obedecer. Sem obedecer alguma coisa, ninguém fica. Exemplos. Onde você encontra na Bíblia Sagrada que Maria, mãe de Jesus, é padroeira do Brasil? Onde você encontra? Então, que Maria é mãe de Deus. Deus é incriado e não precisa de ventre para nascer. Pelo contrário, Ele é o Criador de todas as coisas. Maria é mãe de Jesus, encarnado, Filho do homem. Como Deus, Ele é Senhor e Criador de Maria. Ele entrou no ventre de Maria não para nascer como Deus. Ele nunca deixou de ser Deus porque ele entrou no ventre de Maria. Então deixou. Ele continuou sendo Deus, independente de seu nascimento virginal. Agora, jamais teríamos conhecido como Filho do Homem, nosso Salvador pessoal, se Jesus não tivesse entrado pelo caminho do ventre humano, com seus detalhes até o nascimento. Ele que é o Criador, ele entra no ventre de Maria, ele entrou porque ele quis, do jeito que ele entrou, ele saiu. Ele é Deus, ele é Senhor. Ele entrou porque Deus é transcendente. Transcendente porque Deus está acima da obra que ele criou. Deus é maior do que a sua obra. Por isso que ele é transcendente. Deus é maior do que o céu, maior do que a terra, maior do que a obra criada. Ele é maior do que a obra criada. Tudo que existe foi Ele que criou. Mas Deus é imanente, quer dizer, Deus está dentro da sua obra, dentro da obra da criação. Ele se faz presente, porque foi Ele que fez, foi Ele que criou, e Ele que criou, Ele que sendo o autor de tudo isso, então Ele está presente em todos os detalhes da obra da criação. Quando Ele entrou no ventre de Maria, o apóstolo que escreveu a respeito dessa situação, diz que ele fez o estado da humilhação. É ele sendo o Criador se humilhar para entrar no ventre da sua criatura, para vestir a carne humana para o sacrifício. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. E no Calvário não tinha como crucificar um Espírito, porque com o Espírito você não se crucifica. Então, Jesus, como Senhor e Criador, ele se submeteu a essa particularidade do nascimento humano, da encarnação.
para assumir o corpo humano, mas sem pecado, e subir no Calvário e se oferecer como sacrifício pela redenção da humanidade. Mas a Bíblia, você não vai encontrar isso na Escritura, mas você pode encontrar isso nas decisões da instituição, que Maria é a padroeira do Brasil, e deveria ser a madroeira, e não a padroeira do Brasil. Mas ela não é, porque o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Que o Papa é o sucessor do apóstolo Pedro. Você não vai encontrar isso na Escritura. Sendo o presbítero Pedro o primeiro Papa. Mesmo na era do conhecimento da pós-modernidade, escutem aqui, mesmo na era do conhecimento da pós-modernidade, a chamada alta civilização, o grande conhecimento intelectual dos povos, uma grande maioria do povo no mundo crê no ensino tão destoado da verdade bíblica ensinada pela Igreja Católica Romana. O apóstolo Pedro nunca assumiu a coroa do papado romano, nunca sentou no seu trono. O apóstolo Pedro continuou como liderança na igreja, um grande ganhador de almas, e escreveu as cartas pastorais que nada tem a ver com a Igreja Católica faz no seu nome. Põe igreja no seu nome, faz festa no seu nome, não tem nada a ver com isso. E muitos outros desvios. Foi aí que entra a reforma protestante. A razão é o desvio da igreja, caminhando para o inferno. É um pilar defendido pelo reformador. É somente pela graça. A salvação é somente pela graça. Mas a igreja teve vários desvios. Eu quero citar alguns deles. Ou vários deles. Por exemplo, no ano 304 depois de Cristo, já na fase, na liderança, na influência e já no governo do Império de Constantino, quando os pastores não puderam mais perder a autoridade pastoral para falar a verdade. Sério, quando os pastores param de falar a verdade, quando eles passam a defender a Escritura como ela é, o povo perece. No ano 304, os bispos de Roma se auto-intitulam e passam a ser chamados de Papa. No ano 310, inicia-se na Igreja Católica a reza pelos mortos. A pessoa morreu, mas alguém fica aqui rezando, celebrando missa de 7º dia, de 14º dia, de 21º dia. Na medida que vão fazendo essas rezas, vão fazendo essas missas, vão fazendo essas novenas, vai aliviando a pena. Vai aliviando a pena daquele que está lá no purgatório. Parece que na Igreja Católica eles não têm certeza da salvação, porque as pessoas morrem e os de cá já ficam fazendo reza, estão do lado de lá. No ano 320, depois de Cristo, as igrejas católicas começam a utilizar velas. No ano 325, depois de Cristo, Constantino inaugura e celebra o primeiro concílio papal. No ano 381, depois de Cristo, a igreja cristã passa a se denominar católica. Ela só se começa a igreja cristã a ser chamada de católica no ano 381 depois de Cristo. Porque a palavra católico significa universal. No ano 394, o culto cristão é abolido e passam a rezar as missas. No ano 416 depois de Cristo, passam a cultuar Maria, mãe de Jesus. Está longe. No ano 431 passa, no ano 503 depois de Cristo, começa a divulgar a existência do purgatório. Até esse período não tinha purgatório. De 503 para cá, criaram ou passaram a pregar a existência do purgatório. No ano 787 depois de Cristo começa o culto com as imagens.
imagem de várias imagens que representam os vários deuses das culturas pagãs. No ano 830 depois de Cristo, a Igreja Católica passa a usar ramos e água benta. No ano 869 depois de Cristo, a Igreja Ortodoxa se separa de Roma. No ano 933 depois de Cristo, instituíram a canonização dos santos. As pessoas que fizeram alguma coisa, fizeram alguns milagres, então começam a ser santos. Agora eles precisam ser venerados, adorados, reconhecidos como santos da igreja. Os outros precisaram de canonizar todo mundo, né? Porque graças a Deus que aqui não precisa de canonizar, todo mundo aqui precisa ser santo. Aleluia. Aleluia. Não precisa ser canonizado pelas instituições. Quem aceita Jesus e pede e entra na vida nova já estão santos. No ano 1184 iniciou-se a Inquisição. Mataram milhares e milhares de cristãos, de judeus no mundo, a Inquisição. Isso não está acertado ainda, isso vai para o tribunal. A Inquisição não foi acertada na terra ainda. As instituições não fizeram o que deveriam fazer ainda. Se renunciar, pedir perdão para o mundo inteiro dos crimes que foram praticados pela Inquisição. Isso vai para o tribunal da eternidade. No ano 1190, instituiu-se a venda das indulgências, ou seja, o pecador pagar, as indulgências pagar, comprando a salvação da sua alma. No ano 1200, a hóstia passou a substituir a ceia. No ano 1215, decretaram a transubstanciação, ou seja, a presença real de Cristo na Eucaristia, pela mudança na substância do pão e do vinho, na do corpo e do sangue de Jesus. Nós não cremos. E não é porque não cremos, porque não é verdade. A ceia não é transubstanciação e nem consubstanciação. A ceia é um memorial. A ceia é um memorial. Não contém no pão e nem contém na ceia, no cálice, o sangue de Jesus e nem contém o corpo de Cristo no pão. É pão e pão. É suco de uva e suco de uva. Agora, nós fazemos um memorial para lembrar da morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Então é um ato espiritual, é um memorial. No ano 1517, o monge Martim Lutero encontrou a Bíblia, que era lida só pelos bispos e o Papa. E a partir desse momento que esse homem encontra a Bíblia, o mundo muda. Deus não precisa de 32 mil para ganhar uma batalha, basta 300. Deus não precisa para conquistar o mundo ou virar o mundo avesso. Não precisa de muita gente, basta um. Jesus constituiu 12 só. E fez a base apostólica para trabalhar o Evangelho até que ele volte. A base ficou pronta, a base apostólica. Nós aqui somos vaidosos, achamos que precisamos de multidão. Multidão é Jesus, usa as multidões para fazer a sua obra, o seu trabalho. No ano 1529, Papa Clemente VII tentou impedir na Alemanha que o Evangelho fosse pregado, intitulando-os de protestantes. Os cristãos não católicos fizeram um protesto contra essa pretensão do Papa e por isso receberam esse nome de protestante. Aplicado hoje como evangélicos, ou nós chamamos os evangélicos de luterano, presbiteriano, wesleyanianos, Assembleia de Deus e tantos outros. Mas eles foram intitulados, apelidados de protestantes. No ano 1546, houve a introdução dos livros apócrifos, Baruque, Macabeus, Tobias, Judite, o livro de sabedoria na Escritura, que foi justamente para combater a reforma.
os livros que eles agruparam que não são livros canonizados, reconhecidos pelos pais da igreja. Não passou na medida, não passou pelo crivo. Mas agora, para fazer a contra-reforma, eles aumentaram esses livros. No ano 1854, criou-se o dogma da Imaculada Conceição. Em 1870, reforçou-se a infalibilidade papal. O Papa não erra no que se concerne às coisas espirituais, porque ele é o vigário de Deus, ele é o Filho de Deus. É o responsável que tem a palavra única na terra para falar a respeito da fé, a respeito de igreja, a respeito de Deus, é o Papa. Reforçou-se a infalibilidade papal, ou seja, o Papa é infalível perante qualquer interpretação em relação a Deus. O que o Papa fala é que está certo. Ninguém pode contestar. Mas agora, a última, em 1950, decretou-se, a Igreja Católica Romana decretou-se, por seu decreto, a Assunção da Virgem Maria. Maria foi assunta aos céus, assim como Jesus foi, por um decreto da Igreja Católica Romana. Ela foi assunta ao céu como Cristo. Meus irmãos, a reforma foi feita em 1517. E de lá para cá já entrou tudo isso. Porque a Igreja Católica Romana não quis voltar aos princípios da Escritura. Tomara que os evangélicos, luteranos, leianos e tantos outros não peguem o caminho do desvio. E vão se desviando também. Vai desviando. Porque quando você perde a Escritura de vista, quando você perde a Escritura como regra de fé e obediência, quando você começa a pegar a Bíblia e fazer o seu bel prazer, interpretar a Bíblia do seu jeito, do seu gosto, para atender a sua vida errada, já é o desvio estabelecido. Só que tem uma coisa, a Bíblia não saiu do seu lugar. A Bíblia continua aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui é a cópia daquele que está original lá no céu. A Bíblia diz que a palavra de Deus está no céu. Aqui está a cópia. Aqui está a cópia. Deus mandou a cópia, mas a original está lá. Por isso que ninguém pode acabar com ela, porque quando acaba, Deus manda a cópia para cá de novo. Eles pegam as cópias, destruem tudo, queima tudo. Deus manda de novo, porque a cópia está lá. A cópia está com ele. Aleluia. A cópia está com ele. E quando a gente chegar lá, Deus vai tratar com todo mundo pela a original que está lá com ele. Glória a Deus. E muitos desvios foram introduzidos na igreja, por isso que veio a reforma protestante, pelos desvios, e a igreja começou a andar e caminhar para longe de Deus. Mas Lutero entendeu uma coisa: a salvação não é pelas indulgências, não é pela compra, não tem que perseguir ninguém. Deixa as pessoas, porque olha, a salvação é pela graça. A graça é um favor imerecido. Ninguém merece ser salvo. É Deus que resolveu, é Deus que atinou para isso, é Deus que providenciou a salvação. E por que tem alguém querendo colocar as pessoas num caminho de salvação que não é o caminho da Escritura? O caminho da Escritura. Efésios capítulo 2, verso 5, está escrito assim, vamos abrir sua Bíblia? Nós já lemos esse texto, mas vamos fazer repetição. Está escrito, Efésios 2, 5, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Quem? Todos nós, todo ser humano, toda a raça humana. Estando nós ainda mortos em nossos pecados,
deu-nos vida juntamente com Cristo. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. A salvação não tem preço. Não paga com as obras, não paga com o sofrimento, não paga com as indulgências. A salvação não tem negociação humana. Não tem recursos humanos para negociar a salvação. A salvação é inegociável, é dada gratuitamente. Pela graça, sois salvos. Olha, a graça no Novo Testamento vem da palavra caris ou charis, que significa favor, bênção ou bondade. A graça é um favor imerecido. A graça é Deus fazer pelo homem aquilo que ele jamais poderia fazer. Isso é graça. É Deus fazer para o homem aquilo que jamais ele poderia fazer. Eu falei na Santa Ceia, o homem pode ser médico, o homem pode ser um engenheiro, o homem pode ser um advogado, o homem pode ser um mestre de obra, o homem pode ser um pastor, o homem pode ser um cientista, mas ele só tem uma coisa que ele não pode ser na terra: ele não pode ser o salvador de ninguém. Só Cristo pode ser o salvador. Só Cristo. Isso é graça. É Deus fazer pelo homem aquilo que o homem jamais poderia fazer. A graça de Deus não isenta o homem de sua responsabilidade, de seus deveres. A graça, no ponto de vista de muitas pessoas, a graça é tão graça que anula a responsabilidade do homem. A graça é tão graça que dispensa a responsabilidade e os deveres dos homens. Ou o homem com responsabilidade ou sendo irresponsável, a graça o alcança. E a graça é tão eficiente. Não, a graça é Deus fazer aquilo que o homem não poderia fazer. Mas a graça não anula a responsabilidade do homem. Aquilo que o homem precisa fazer, Deus exige que ele faça. A graça de Deus não isenta o homem de sua responsabilidade e de seus deveres. Deus dá de sua graça. E o que Deus dá não significa que Deus não exige. Deus exige através da sua justiça. Deus dá, mas Deus exige. Deus dá pela sua graça, Deus exige pela sua justiça. Porque Deus é justo. Deus não torna ninguém irresponsável. A graça não é para o homem ser irresponsável. A graça é para entender que aquele dom, aquele merecimento veio do Calvário, veio da bondade de Deus, veio do favor de Deus. Mas a justiça vai exigir que ele seja responsável perante o ato da graça. A graça de Deus não predestinou o homem na presciência divina e deu para o homem uma salvação seletista, como se o homem já nascesse com essa graça e essa graça já determinasse a sua salvação, como se ele fosse uma pessoa já selecionada já na presciência divina. Que Deus fez isso por sua soberania, que Deus fez isso pela sua vontade soberana, e que cada pessoa que vai nascendo já tem o sim ou não de Deus para a salvação. Não, a graça de Deus ou a predestinação que está na presciência divina não seleciona os homens. As pessoas, para serem salvos, precisam de tomar o caminho da responsabilidade de crer em Deus e submeter às suas doutrinas. A graça não torna o homem responsável. No livro de Romanos, capítulo 3, verso 24. Romanos, capítulo 3, verso 24. Está escrito assim. Estão confirmando aí? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Ora, esse texto está dizendo que a nossa justificação é gratuita, é sem pagamento. Não vem das obras meritórias, não vem de recurso financeiro qualquer. Somente Jesus Cristo
é o advogado que pode, por intermédio de sua morte e ressurreição, apresentar diante de Deus o homem pecador na condição de estar justificado. Só Cristo. Ele é o ministro da reconciliação, ele é o advogado por excelência. Ele é o defensor do pecador, porque ele, pela morte e ressurreição, ele adquiriu o direito de justificar o homem diante de Deus, por um ato de graça. Um ato de graça. A salvação é gratuita. É gratuita. Vamos repetir? 3:24. Sendo justificado gratuitamente pela graça. A graça já está dizendo que o que tinha que ser pago já foi pago. Agora para nós é gratuito. A salvação não tem preço. Diga assim comigo: graças a Deus. A salvação já foi paga. Um ato de graça. E agora, eu não mereço, mas Deus, por intermédio de Cristo, que é o meu Senhor, meu Salvador, me salvou, me justificou, me inocentou. É isso. Você não tem que pagar para ser salvo. Agora você tem que pagar para permanecer no projeto da salvação. Você tem que pagar, você tem que continuar pagando o preço da renúncia, o preço de abandonar o pecado, o preço de permanecer na santidade, o preço de andar nas doutrinas bíblicas. Porque é fácil? Em Cristo é. Sem Jesus ninguém vai conseguir. Mas em Cristo é possível. Marcos 16:16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será. A salvação é graça purinha, meus irmãos. Aquele que crê, mas exige do homem a fé em Deus, quebrantamento e convencimento de seus pecados, e aceitar o plano suficiente de Deus. Caso contrário, o homem será condenado. A salvação é graça purinha. Olha o seu histórico de vida para trás e vê se você merece ser salvo. Ou mesmo levando a vida que você vai levando, com tanto esforço que você vem fazendo, abandonar o pecado do dia. Você acha que isso é mérito ainda? Não é. Porque além de Deus perdoar nossos pecados e nos dar a graça, Ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a gente cumprir com isso. Cumprir com esse propósito. Por isso que quando o homem ou a mulher pede o Espírito Santo, ele começa a não dar conta mais. Começa a não conseguir. Porque sem a ajuda do Espírito Santo, ninguém consegue. Mas nós estamos dizendo: Espírito Santo, me ajuda. E Ele é o Paracleto, Ele é o ajudador, Ele é o Consolador. E Ele que continua nos consolando, nos edificando, nos ajudando. E a gente caminha um dia, caminha uma semana, caminha um mês, caminha um ano, caminha 2, até Jesus voltar ou até a gente encontrar com Ele. É assim que nós vamos vencendo. É assim que vamos vencendo. Mas precisamos de crer. Esse crer na Escritura é o crer da submissão, o crer da obediência. Não é só o crer do conhecimento, o crer da intelectualidade. Porque está cheio de intelectuais dizendo que eu creio em Deus. Crê em Deus, mas está no pecado. Crê em Deus, mas está no crime. Crê em Deus, mas está no presídio, condenado. Crê em Deus, mas está na prostituição. Crê em Deus, mas está na promiscuidade. Crê em Deus. Quem crê em Deus não está mais no pecado. Quando você confessa Deus assim, eu creio em Deus, está dizendo, eu me submeto à Escritura para ter um novo modelo de vida. João 5:24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida.
Se a graça, olha, em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se a graça de Deus determina, por sua soberania e querer, quem vai ser salvo, como o plano de Deus fica aberto a quem ouvir e crer terá a vida eterna? Não, a porta da salvação está mediante o ato de ouvir e crer em Cristo Jesus. A salvação não é seleção antecipada de Deus. Porque se fosse, ora, se as pessoas já nascem já predestinadas à salvação, e uma vez salvo, salvo para sempre, se o homem já está predestinado e já está com essa garantia absoluta, então, como é que João vem escrevendo e dizendo, em verdade eu digo que quem ouve, quer dizer, mesmo aquele que não está dentro da predestinação, está ouvindo, tem vontade de crer, mas não pode? Tem vontade de crer, tem vontade de ser salvo, só vai ficar com o desejo e a vontade? Não, jamais. Deus não é Deus da confusão, Deus da injustiça. Todos quantos desejarem ser salvos, abraçarem a Jesus, crer no Filho de Deus, crendo que Cristo veio, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, que Cristo é o Senhor, vai ter vida eterna, vai ser salvo, vai ter vida eterna. Essa é a garantia, esse é o selo. Esse é o selo. Todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Mas se ele amanhã virar as costas e for embora e não voltar mais, o seu nome será tirado dos livros da vida. Eu disse para um irmão, para um pastor, disse assim, olha, o filho pródigo é aquele que tinha tudo na casa do pai, mas um dia resolveu ir embora. E foi. E gastou tudo que tinha. Mas um dia ele caiu em si e voltou para a casa do pai. E o pai o recebeu e deu para ele lugar de amparo, de proteção, fez festa, fez uma grande festa com muita alegria, recebeu o filho e ele ficou em casa outra vez. Falei assim, aquele pródigo teve a felicidade de cair em si para voltar. Mas milhares de pródigos têm ido longe e têm morrido nas bolotas dos porcos. Aquele pródigo voltou para casa, mas tem milhares de pródigos que foram deixar a casa do pai, deixou o conforto do pai, pegou a fortuna que tinha, pegou os dons espirituais, pegou a riqueza da salvação que possuía, pegou tudo. Não é porque ele não estava predestinado a ser salvo, não, porque ele abandonou, pediu para sair, foi embora de forma deliberada. E foi e morreu nas comidas, nos chiqueiros dos porcos. Aquele voltou para casa. Assim é a salvação. Aqueles que têm o seu Pai Celestial, se ficarem dentro de casa, vão ter tudo e vai ser protegido. Mas aqueles que abandonam a casa do Pai, poderão perecer. João capítulo 6, versículo 27, 29, 35, 34. Aqui tem um texto, que eu não vou ler porque ele é grande, fala sobre Jesus dizendo, trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai o colocou o seu selo sobre ele. Ora, a Bíblia é o alimento, a Bíblia é a comida, aquele que alimenta, aquele que trabalha por esse alimento, trabalha por essa comida. Porque a multidão foi ter com Cristo e ele multiplicou os pães, peixes, e o povo comeu com muito sobejo. Comeram-se até fartar-se. E no outro dia a multidão voltou novamente, foi procurar Jesus, até que já encontrou Jesus assim, mas mesmo, nós já te procuramos, já fomos na Praça do Avião, não te encontramos, já fomos na Vila Jaiara, não te encontramos, já fomos na Boa Vista, e o senhor está aqui no Maracanã. O senhor está aqui. Aí Jesus falou assim, por que vocês estão me procurando? Vocês estão me procurando por causa da multiplicação dos pães? Vocês estão me procurando por causa de comida? Onde tem comida tem filho de gente. Tira a comida, o povo desaparece.
Por isso tem muita gente querendo construir igreja, fazer igreja de Jesus em cima de cesta básica, em cima de arroz, de feijão, de carne, de verdura. O dia que não tem o arroz, e não tem o feijão, não tem a carne, não tem a verdura, acabou a igreja. Porque esse é um alimento como a mulher samaritana, quem busca água nesse poço volta a buscar de novo. Quem bebe água desse poço sempre vai ter sede. Quem come arroz, feijão, sempre vai ter fome novamente. Se você precisa, vai ter que dar para ele arroz, feijão e carne de novo. Mas quem comer do alimento das Escrituras, que alimentar a sua alma das Escrituras, jamais terá fome. Jamais terá fome. Então, Jesus disse assim: olha, vocês estão me procurando por causa das multiplicações dos pães e dos peixes, trabalhai, porque a salvação precisa de trabalhar por ela. Trabalhai pelo alimento. Meus irmãos, escutem aqui. A gente não levanta cedo, não toma café? Sim ou não? Lá para as 11 horas, meio-dia até 1 hora da tarde, todo mundo almoça? Mais tarde toma café de novo? Já sai daqui com vontade de tomar mais um lanche? Tudo para manter esse corpo funcionando. E a vida espiritual? Estamos fazendo o culto doméstico? Estamos orando de manhã? Estamos orando meio-dia? Estamos estudando a Bíblia no dia a dia? Estamos nos alimentando da Escritura? De repente a gente está gordo. Vai lá no médico, o médico faz o exame de sangue e fala assim: está tudo bom. Não tem colesterol, não tem diabetes, não tem... A pressão arterial está ótima, está tudo perfeito. O corpo está bom, porque está comendo direitinho. Mas se for fazer um exame espiritual, pode ser que não dê o mesmo resultado. Pode falar assim: o senhor está muito anímico, porque o senhor não está comendo direito. Não, mas você está jejuando? Não. Está orando? Um pouquinho. Pois é, precisa de orar mais, porque está orando um pouco demais, está faltando oração no seu sangue espiritual. Está faltando alimento na sua vida espiritual. Aí vai ficando anêmico, convalescendo. Amanhã a pessoa fala assim: olha, Maria foi para o céu. Amém. E é verdade, eu acho que Maria foi para o céu mesmo, porque está doente, não conhece mais a Escritura e não está alimentando da palavra de Deus. Aí começa a crer em tudo quanto é coisa atrapalhada, e começa a entrar em todas as inovações. Aí começa os hinos que vão entrando nas igrejas, os movimentos que vão entrando nas igrejas, e vai confundindo todo mundo, porque o povo, quem está doente, não sabe discernir muita coisa. Mas quem está forte, está alimentado, está edificado com a sua vida construída na palavra, está firme, sabe o que está acontecendo e sabe para onde está indo. Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhe, lute pela sua vida espiritual. Não fica correndo atrás de pão, atrás de emprego. Ah, eu já bati na porta de tanto emprego. Bate na porta do céu. Ah, que eu já lutei, já batalhei, eu levanto 6 horas da manhã e vou para o emprego e volto 10 horas da noite. Deus está preparado desde a fundação do mundo. Precisamos saber valorizar as coisas espirituais e se apoderar delas para a nossa saúde. Ninguém doente dá conta de ir muito longe, mas um sadio vai longe. Romanos 10, 9 e 10. Está escrito, Romanos. Romanos 10, verso 9 a 10. Porque se com tua boca confessares Jesus como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Se com tua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor, e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação
é a graça de Deus derramada em favor dos homens que creem e no seu coração e com a boca que confessa. A gente precisa de confessar com a boca aquilo que o coração está edificado. Diz que a nossa boca é resultado, ou a nossa fala, o que sai da nossa boca é resultado do que está no coração. Se o nosso coração creu, se nós cremos com o nosso coração, a crença da submissão, da obediência, se cremos, a nossa boca vai confessar a nossa crença. A nossa boca vai confessar a nossa crença. À medida que vamos confessando a nossa crença, seremos salvos. Somos testemunhos, precisamos de confessar aquilo que está no nosso coração. O que está no seu coração? Seu coração está cheio de quê? Pastor, está cheio de muita coisa. Cheio de muita coisa. Deixe o seu coração encher com as coisas de Deus. Tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável. Se há algum louvor, se há alguma virtude nisso, é nisso que deve estar cheio o nosso coração e a nossa mente. Com a boca confessa, com o coração crê. Deixa eu mais uma vez repetir. Essa crença, ou esse crer da Escritura, é a crença da obediência, a crença da submissão. 1 João capítulo 5, verso 10 e 12. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todo aquele que não deposita a fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho de que Deus proclama acerca de seu Filho. A Bíblia vem mostrando e centralizando todo assunto da salvação em Cristo. O Evangelho é o Evangelho da centralidade de Cristo. O Evangelho é o Evangelho da graça salvadora em Cristo. A salvação é em Cristo. Quem deposita fé em Deus, no Filho de Deus, tem esse testemunho de que é salvo, porque ele creu no testemunho de Deus, deu a respeito de seu Filho Jesus Cristo. Porque quem não tem essa fé, quem não tem essa crença e diz que está salvo, a Bíblia que ele não passa de um bom mentiroso. João 12 e 13, Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos que o receberam. Vamos falar juntos? Mas a todos que o receberam. Mas a todos. Aqui, Deus não está separando um grupo de salvos e um grupo de perdidos. Aqui Deus está dizendo, mas a todos o que o receberam. Aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem no desejo da carne e da vontade do homem, mas de Deus. Todos, mas a todos que recebem a Cristo, olha, nós temos agora a prerrogativa, o direito. Quando a gente tem esse direito? Não, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Mas a filiação em Cristo, a filiação em Deus, é só por intermédio de Cristo. Só quem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador é filho de Deus. E os demais? Criaturas de Deus. São criaturas de Deus. Mas quem aceitou Jesus como Salvador, quem creu em Cristo, olha, mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito, é um direito dado por Deus. Você é filho? Se sente filho? Você
Tem pai? Conhece esse pai? Qual que é o seu relacionamento com esse pai? Qual é esse relacionamento com o pai? Meu pai teve uma dificuldade muito grande quando nos criou. Porque ele veio de uma formação assim. Ele não conheceu a mãe. Meu avô tirou ele da mãe com 5 anos e ele foi criado sem a mãe e sem o pai. Porque meu avô deixou ele na casa dos amigos. E ele cresceu de 5 anos para frente até virar rapaz e casar. Ele nunca foi criado com o pai nem com a mãe. Ele não teve o colo da mãe e não teve o abraço do pai. E ele casou e nunca deu conta, ele não soube dar isso para a família, para os filhos. Por isso meu pai só deu um beijo nele, eu tive coragem de dar um beijo nele com seus 80 e tantos anos. Falei assim, olha, eu sempre tive vontade de dar um abraço e um beijo no senhor. Abraço já dei muito, mas beijo nunca tive coragem. Mas hoje eu quero quebrar esse tabu. E abracei ele e beijei o rosto dele. Mas vem cá, vou dizer uma coisa, mas o nosso pai não tem carência. Nosso pai não é um pai de carência. E o nosso pai é aquele que quando a gente nasce e aceita ele como salvador, ele põe a gente no colo. Ele é um Deus amoroso, carinhoso. Aleluia. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, Ele nos abraça. Não dá para levar uma vida com Ele diferente. Na desobediência, na insubmissão, não dá para ir. Porque os nossos pais terrenos, que quando a gente desobedece os nossos pais, que a gente ama os pais, a gente desobedece, a gente fica num constrangimento muito grande depois. Não dá. E o nosso Pai Celestial é muito melhor do que o nosso Pai terreno. Muito melhor. Nosso Pai é bom demais. Bom demais, mas nosso Pai Celestial nem se compara. Nem se compara, nem se compara. Mas Ele nos deu o direito de ser filho. Escutem aqui. Se é filho de Deus, desfruta dessa amizade, desse companheirismo, dessa bondade desse Pai. O que você vai pedir para Ele, Ele vai te dar. Só porque Ele vai dizer assim, agora não. Espera um pouco. Agora sim. Você não precisa de nada fora de hora, que Ele sabe direitinho que não precisa das coisas. Não precisa de angustiar, não precisa falar que Ele não está te ouvindo, não precisa ficar angustiado, porque Ele sabe de tudo, e na hora certa, Ele não vai deixar faltar para você tudo que você precisar. Se você pedir pão, Ele não vai te dar pedra. Se você pedir peixe, Ele não vai te dar serpente. Se os nossos pais terrenos aqui sabem nos dar boas dádivas, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará pelo seu cuidado, pelo seu amor. Romanos capítulo 10, versos 14 e 17. No entanto, como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? A pregação do Evangelho pela igreja é a maneira de levar ao pecador a graça de Deus, porque o homem será salvo somente pela graça. Mas como é que o pecador vai crer se não há quem prega? Então precisa da igreja desempenhar esse papel, levar a graça salvadora de Deus ao mundo perdido. Como é que vamos fazer isso? Pregando, verbalmente, pregando, escrevendo, pregando, dando testemunho. A gente precisa de pregar o Evangelho de todas as formas, porque o Evangelho é levar ao pecador a graça salvadora. Não é levar para eles a riqueza da casa. Eu venho aqui para dizer para vocês que eles aceitam Jesus, você aceitando a Cristo, você vai comprar um carro novo. Não faça essas promessas dúbias aí.
essas promessas em verdades da Escritura. Isso é inovação de pregação do Evangelho. Vem para Jesus que Ele vai arrumar a sua empresa. Não, Jesus quer arrumar nessa empresa, quer arrumar a sua vida. Vem para Jesus que Ele vai te dar uma casa nova. Não, não é casa nova, Ele quer te levar para a eternidade, te dar uma casa nova na eternidade. Ah, pastor, a gente não pode comprar carro. Isso é depois, a salvação trata-se primeiro. A salvação trata-se primeiro, porque o homem, a mulher, uma família que serve a Deus, pode ter certeza, Deus vai cuidar dele, vai cuidar dos seus negócios, vai cuidar das suas riquezas, vai cuidar da sua prosperidade. Abraão era um homem rico, mas não saiu rico do Ur da Caldeia. Ele não saiu rico de lá. E nem saiu de lá com muitos criados. Mas enriqueceu na caminhada. Enriqueceu na caminhada. Mas a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Amigo de Deus. Mas Deus disse para Abraão, vem, vou te mostrar uma terra. E ele abandonou tudo e seguiu o Senhor. Vem, aceita Jesus como Salvador. Deus está te chamando para uma grande obra. Deus está te chamando para a salvação da sua alma. Deus tem plano na sua vida. E você aceita Jesus. E Jesus então vai te abençoando na sua caminhada. A igreja precisa cumprir esse papel. A igreja precisa levar as boas novas. A igreja precisa pregar a graça salvadora. Porque a graça salvadora, o pregar a graça, está na responsabilidade da igreja. Os apóstolos cumpriram o propósito de Deus. E os demais vieram cumprindo. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa oportunidade. Nós precisamos de cumprir também com esse propósito. O mundo precisa de alcançar a salvação, alcançar a graça salvadora. E a responsabilidade é nossa. É nossa. É nossa. Estamos findando. Hebreus capítulo 6, verso 4 a 6. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentar o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Meus irmãos, primeiro, a graça de Deus ilumina o caminho que o homem deva caminhar. A graça salvadora, ela ilumina o caminho, porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Deus nos aponta o caminho, ilumina o caminho, lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. Segundo, a graça de Deus coloca o homem na condição de participante do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você passa a ter uma participação da atuação e da glória que o Espírito Santo tem para preparar a igreja como noiva do Cordeiro. Somos participantes. Do Espírito Santo recebemos o seu consolo. Do Espírito Santo recebemos sua ajuda. Do Espírito Santo recebemos seus dons. Do Espírito Santo recebemos sua autoridade. Do Espírito Santo recebemos seu poder. Passamos a ser participantes do Espírito Santo. É a graça salvadora. Terceiro, a graça de Deus permite que o homem busque sua confiança na palavra de Deus e conheça todos os benefícios da vida futura. É a graça. Ninguém está servindo a Jesus aqui ameaçado. Ninguém está servindo a Jesus aqui também de uma forma cega. Não, todos nós estamos servindo a Jesus e temos conhecimento dos benefícios da nossa caminhada com Cristo aqui e da eternidade. Porque se isso não for verdade, como é que vai ser quando nós estivermos assim na hora de fechar os nossos olhos? Será que vamos entrar para a eternidade sorrindo, dizendo: eu caminhei a última milha, agora estou
estou cantando o hino da vitória, dizendo como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, estou guardando a fé. Guardei a fé. Sei que agora o justo juiz me dará naquele dia a coroa da justiça, não somente a mim, mas a todos que amarem a volta gloriosa e triunfante de Jesus. Vocês já viram a expressão daqueles que morrem, já vendo o outro lado da vida, o lado da vitória da vida eterna? Eles morrem, o cristão morre dando glória a Deus. Tem cristãos que morrem falando línguas estranhas. Tem cristãos que morrem dizendo assim: é isso que vejo os céus abertos. Aleluia. Deus é bondoso, maravilhoso, misericordioso. Nós sabemos que na eternidade, estávamos aqui ouvindo aqui quando o pastor Gilmar estava pregando, dizendo dos fundamentos dos muros da Nova Jerusalém. Qual é a composição da Nova Jerusalém? O asfalto que vai estar na Nova Jerusalém, o asfalto que foi feito na Nova Jerusalém, foi asfaltado com ouro puro. Lá não tem buraco, lá não tem... Olha, você vai chegar lá, você vai falar como a rainha de Sabá. Por tudo que eu conhecia, por tudo que eu sabia que aqui tinha e que me aguardava. Olha, pelas minhas limitações não consegui entender nem a metade. Estou surpreendido. Estou surpreendido. Jesus vai nos surpreender com as maravilhas que está preparado para todos nós na eternidade. A gente merece? Não. Como é que a gente vai para lá? Somente pela graça. Olha comigo, somente pela graça. Somente pela graça. Perdão dos nossos pecados, céus de glória, a eterna glória, somente pela graça. Aleluia. Mas olha, quarto, mas se este homem recuar, se este homem voltar atrás ao paganismo, se este homem voltar atrás ao pecado, deixa eu te dizer uma coisa: Cristo não irá morrer outra vez. Ele já morreu. Cristo não vai morrer outra vez para dar uma nova chance à humanidade. Ele já morreu uma vez. E a Bíblia diz que a morte de Cristo é única. Por isso, o homem voltando ao paganismo, voltando ao pecado, o homem de forma deliberada, entrando no pecado outra vez, ele não terá perdão. Vou fazer a leitura desse texto outra vez. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, vieram, aceitaram a Cristo, experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, voltaram atrás, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Deixa eu dizer uma coisa: se está na graça, continua na graça. A graça te alcançou, abraça a graça. E não abre mão da graça. E não olhe mais para trás, porque é daqui para frente com Cristo. É daqui para frente com Jesus. O voltar para trás pode ser como a mulher de Ló. O voltar para trás pode ser como Abirão, Datã e Coré. O voltar para trás pode ser como exemplo de muitas pessoas que voltaram para trás e nunca mais foram vistos na história. Porque a graça não é de graça. Precisa da gente, a responsabilidade é nossa, de permanecer servindo ao Senhor. Ah, pastor, mas estou numa fraqueza espiritual. Por quê? Porque você não está comendo. Quem não come, quem não bebe, vai ficar fraco. Mas se você comer regularmente o pão que te dá saúde para a vida eterna, você comer e beber essa água direitinho, de forma que a sua alma vai ficar nutrida constantemente,
você nunca vai ter fraqueza, você nunca vai ter vontade de voltar para o pecado, você nunca vai recuar. Mas se você descuidar da sua comida celestial, da comida que vai te levar para a vida eterna, amanhã você está batendo as pernas. Está dizendo, estou dando conta, estou numa fraqueza, pastor. Está comendo? Ou não. Só resolve, só conserta isso comendo. Comendo, alimentando. Deus abençoe. Mas vamos dizer mais uma vez, somente pela graça. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Nós estaremos agora tirando uma oferta para a escola dominical. Nós tiramos essa oferta para abençoar o nosso café da escola dominical. Enquanto nós vamos cantar o hino aqui, quem tem um hino avulso? Vamos ver se tem um hino avulso aqui. Um cantor. Maldenora, canta. Também cantar enquanto nós vamos tirando uma oferta. Terminando aqui, nós temos um cafezinho para todos vocês. Aqui no nosso refeitório temos um lanche, cafezinho da amizade. Glória a Deus. Vou cantar aqui, irmão Denor. Vamos tirar a nossa oferta? Aleluia. Glória a Deus, é isso aí, ó. Ofertar com alegria. Ofertar com alegria. Jesus. Aleluia, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Está pegando, não, irmão? Põe o 13. Também está não? É, gente. Aleluia, Jesus. Deixa eu ver. Agora vai ser. Retira o teu espírito. Não retira o teu espírito. Não retira o teu espírito. Isso. Aleluia, Jesus. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados com o peso da cruz, e as lágrimas existem, o meu rosto vem molhar, só tu, Jesus querido, é quem pode enxugar. Não retire seu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença